porque cada dia a gente tem uma quantidade de perguntas diferente. Tem dia que a gente costumava reservar 10 minutos, acabava sobrando 5, ou faltava 10. Então, pode fazer a palestra normal, sem problema, e depois a gente vê como que fica a questão do tempo das perguntas, tá bom? Se faltar tempo, a gente manda para você pelo WhatsApp, por e-mail, e a gente responde elas no Instagram. E se sobrar tempo no final da palestra, a gente faz todas aqui. Tá bom, tá ótimo. Eu programei aqui mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora, e aí depois a gente tem tempo para conversar. Pode ser? Pode, certinho. Então, ótimo. Bom, pessoal, então vamos começar aqui. Vou agradecer o convite mais uma vez, da professora Fabíola, né? Foi quem fez o primeiro convite para que eu estivesse aqui agora com vocês. A Fabíola foi minha colega lá atrás, no mestrado, quando a gente estava começando a vida profissional. E esses grupos de estudo são muito importantes no sentido da formação, né, do profissional. Então, a área veterinária é uma área muito ampla, cada dia é mais ampla, hoje é muito mais ampla do que quando eu me formei há 23 anos atrás, né? O número de possibilidades, as possibilidades vão aumentando com o passar dos anos, e isso muitas vezes deixa a gente mais confuso na hora dessa escolha da área a buscar, a área de trabalho na rotina veterinária. Né? E as células-tronco vêm para contribuir ainda mais com essas possibilidades, né? Então, aquilo que se achava ainda futuro, né? Na minha época, nenhum dos professores falava sobre célula-tronco durante a faculdade, não se existia isso, tal. A gente veio acompanhando a evolução da tecnologia. Hoje é uma realidade na rotina da clínica veterinária. Mas a gente ainda encontra muitos veterinários que não escutaram sobre célula-tronco, que não ouviram sobre isso, e acabam, muitas vezes, tendo opiniões muito divergentes do que é um consenso hoje na literatura mundial. Né? Então, a ideia aqui hoje é passar para vocês um pouquinho do panorama do uso dessas células-tronco na rotina da clínica, com esse enfoque um pouquinho na questão da patologia clínica, né? Onde entra a patologia clínica dentro desse conceito da terapia com células-tronco. Então, para vocês poderem conhecer um pouquinho a Biocell, né, a nossa missão é desenvolver protocolos de terapia celular eficientes que busquem soluções para melhorar a qualidade de vida dos animais. Então, sempre o nosso foco é melhorar a qualidade de vida dos animais para que a gente consiga, então, ter animais mais saudáveis e que consigam viver mais e melhor, né? A gente sabe que os animais estão vivendo cada vez mais tempo, então, 20 anos atrás o animal vivia até 12, 13 anos, já era um animal senil. Hoje é muito comum a gente encontrar na rotina veterinária animais com 16, 18, 20 anos. Isso faz com que demande ainda mais desse clínico veterinário que está nessa rotina e precisa se preparar com possibilidades de ação para esse animal que chega em outra condição para a gente. E a nossa visão, então, é ser reconhecida como uma empresa de desenvolvimento biotecnológico na área de terapia celular, sempre com foco de resultados éticos, seguros e eficazes. E ao longo aqui da minha fala, vocês vão entender o porquê essa preocupação da ética, da segurança e da eficácia. Toda vez quando a gente trabalha com qualquer tecnologia, especialmente com biotecnologia, a gente tem que reforçar esses valores, porque a linha para você cruzar essa questão da ética, muitas vezes ela é tênue, né? E nós, como profissionais médicos veterinários, precisamos ficar atentos a essa questão, né? Para que a gente não ultrapasse essa linha ética e não proponha coisas para os tutores que muitas vezes a tecnologia não é capaz de fornecer. Então, o nosso laboratório é um laboratório registrado no Ministério da Agricultura, sala ISO 7, significa que tem pressão positiva, todos trabalhamos com fluxos laminares, que são certificados anualmente, hoje, inclusive, o pessoal da certificação internacional está lá fazendo essa certificação, ou seja, eles checam, mensuram, para ver se o ar realmente está conseguindo se manter limpo, né? Se os filtros estão atualizados, estão todos em condição de manter aquela área de forma estéril.
e todo o nosso controle de qualidade ele foi validado lá nos Estados Unidos, quando no Brasil ainda não se falava de imunofenotipagem. Então, como a gente está falando para um grupo que gosta de patologia clínica, né? É isso, né, Matheus? A gente está falando aqui para um grupo que tem interesse na área de patologia clínica, né? Eu trouxe aqui algumas características legais em relação à obtenção da célula-tronco. Então, a célula-tronco hoje, na rotina veterinária, ela é obtida a partir do tecido adiposo, tá? O que significa isso? A gente pega um pedaço, né, um fragmento de tecido adiposo, que é esse aqui, e nesse fragmento de tecido adiposo a gente vai tirar todas as células, ficando apenas com as células-tronco, que são essas circuladas aqui por amarelo, tá? Escrito aqui stem cell. Então, o protocolo de obtenção da célula-tronco, ele consiste em você, de alguma forma, seja quimicamente ou fisicamente, você retirar os adipócitos, retirar os fibroblastos, as células endoteliais são essas achatadinhas aqui, todos os outros tipos celulares, macrófagos, fibroblastos, as células, os linfócitos T, as hemácias que estão ali naquele meio celular, e ficar apenas com as células-tronco. Tá? Então, ele começa a partir de uma função enzimática nesse tecido adiposo. Essa digestão enzimática vai liberar aquelas ligações celulares, vai fazer com que todas as células fiquem separadas umas das outras, e depois você faz um processo de várias filtrações, que você separa por tamanho, faz alguma destruição química, que a gente destrói algumas células quimicamente, como as hemácias, por exemplo, e aí você fica com alguns poucos tipos de células, que você vai terminar essa seleção nisso que a gente chama, deixa eu voltar aqui um pouquinho, no que a gente chama de expansão da célula-tronco, tá? Então, se vocês olharem essa imagem aqui um pouquinho anterior, a gente entra para o cultivo celular com alguns tipos celulares que não foram destruídos quimicamente ou que têm mais ou menos o mesmo tamanho da célula-tronco, e essa finalização da separação pela especificidade da célula-tronco, ela acontece à medida que você vai realizando o cultivo celular, e aí você retira essas células-tronco do cultivo celular e você vai passar para 3 aspectos. O primeiro é a caracterização, onde a gente vai fazer todo o controle de qualidade da célula-tronco. Então, uma vez ela congelada, a gente vai submetê-la a uma série de controles de qualidade que vocês vão entender daqui a pouquinho. Depois de passar por esse controle de qualidade, ela vai ser, então, destinada para a realização da terapia com células-tronco e para ficar armazenada no banco congelado em nitrogênio líquido. Tá? Então, você abre um banco de células-tronco, a partir do momento que você tem aquelas células congeladas, você submete essas células para o controle de qualidade e essas células estão liberadas para realizar, então, a terapia com células-tronco. Isso a gente está falando, gente, do que é conhecido hoje com terapia com células-tronco halogênicas, ou seja, você coleta de um animal saudável, expande aquelas células-tronco de forma exponencial e aplica em vários outros animais da mesma espécie. Tá? Então, quando a gente fala de célula-tronco halogênica, a gente está falando de animais da mesma espécie. As células-tronco autólogas, elas ainda são feitas, que é o quê? Você coleta o tecido adiposo de um animal, faz todo esse processo de separação e aplica essa célula-tronco no próprio animal. Entretanto, hoje, com uma casuística muito menor, em função da evolução da tecnologia, de como essa tecnologia é encarada hoje do ponto de vista regulatório, acabou que na rotina a gente utiliza essa chamada célula-tronco halogênica, que você pega de um animal saudável, o tecido adiposo, expande, congela, submete para controle de qualidade e depois essas células estão liberadas para realizar a chamada terapia com células-tronco. Aqui um pouquinho das fotos de dentro do laboratório, né? Então aqui o tecido adiposo, quando ele vai ser primeiro fragmentado, né? Depois de fragmentado, então passado pela digestão enzimática, ele vai ser passado por esses filtros, são vários filtros, para separar por tamanho essas células. Então veja aqui um filtro de 22, aqui um outro filtro menor. Depois a gente faz uma digestão enzimática, se vocês forem olhar aqui no fundinho, a gente tem uma hemácia ainda aqui, alguns outros tipos celulares, então a gente destrói algumas células do ponto de vista enzimático, até que a gente tem essas bolinhas aqui, cada uma delas é uma célula-tronco ou uma célula
morfologicamente muito parecida com a célula-tronco, e a gente vai fazer a seleção dessa célula no cultivo celular, que é feito nessas garrafas de cultivo celular aqui. Tá? Então, se vocês forem olhar aqui essa imagem, né, a gente está no microscópio invertido, não é o mesmo microscópio que vocês usam para fazer leitura de lâmina, tá? Que é diferente, a objetiva está aqui embaixo, para que a gente possa focar nas células que estão aderidas nesse plástico. A célula-tronco, ela tem a característica de adesão ao plástico, então ela vai aderir ao plástico, e à medida que ela vai multiplicando, ela vai fechando o que a gente chama de tapete celular. A gente não pode deixar a célula-tronco atingir uma confluência muito grande, ou seja, unir muito nesse cultivo celular, senão a gente começa um processo espontâneo de diferenciação celular. E o que a gente quer aplicar nesse animal são células indiferenciadas. Tá? Então, tem todo esse processo para que você entenda bem, dentro do seu processo de produção de célula-tronco, quais são os tempos certos, qual é o seu procedimento correto para que você mantenha a padronização daquele cultivo celular. Então, se a gente for observar aqui algumas fotos, ó, aqui é a imagem com 3 dias, então aqui, ó, essa imagem é logo depois do isolamento. Veja que elas são arredondadinhas, pequenininhas, né? E aí ela vai aderir na placa e ela começa a alongar. Então, isso aqui é com 3 dias após o cultivo celular. Aqui a gente tem a imagem 1 dia depois, veja como elas já estão maiores, mais alongadas, e já multiplicando. Aqui com 7 dias, a gente tem maior número de células ocupando esse espaço aqui da placa. 8 dias, tá? Tá vendo? Menos espaço, essa área aqui é onde tem espaço, e aqui é onde a gente tem a célula-tronco. E aqui com 10 dias, a gente não deixa chegar nesse estágio. Vejam que aqui eu quase não enxergo o fundo da placa, tá vendo? Então, nesse momento, a célula-tronco já inicia um processo de diferenciação celular espontâneo. Então, eu vou tirar essa célula-tronco entre o 18º, entre o 8º dia e o 10º dia. Isso depende muito de cada sistema de cultivo celular. Cada laboratório tem o seu sistema de cultivo celular, porque depende do meio de cultivo que você usa, dos fatores de crescimento que você utiliza, que vão estimular mais ou menos aquelas células a se multiplicarem de forma mais efetiva. Tá? Então, no momento em que eu tenho entre essa imagem e essa imagem, a gente vai retirar essa célula, então a gente tripsiniza, porque essa célula está aderida na garrafa, a gente vai tripsinizar essas células e vai depois submeter essas células ao congelamento em nitrogênio líquido. E aí essas células são encaminhadas para que a gente possa realizar o controle de qualidade. Um dos controles de qualidade a gente chama de análise de pureza ao isolamento, ou seja, a gente realmente conseguiu separar apenas células-tronco mesenquimais. Então, a gente usa o que a gente chama de marcadores moleculares por imunofenotipagem, em que a gente está vendo aqui o CD29, o CD44 e o CD105. Tá? Então, aqui a gente tem um controle, aqui o grupo que a gente quer saber se está mantendo esse controle positivo, mesmo perfil, e a gente observa aqui uma alta taxa de células marcadas, o que mostra que o nosso cultivo celular foi eficiente. Além disso, a gente faz uma avaliação de viabilidade celular, ou seja, quantas células estão vivas após aquele congelamento e descongelamento, né? Então, aqui a gente tem um quadrante também por citometria de fluxo, onde a gente tem células necróticas, células mortas, células em apoptose, e aqui as células vivas. Então, dentro do nosso processo, a gente mantém sempre acima de 95% de células viáveis após o descongelamento. E tudo isso, gente, resultou, né, como o Matheus falou para a gente rapidamente ali na introdução, resultou na obtenção do registro de produto biológico. Tá? Então, todo esse processo de obtenção, que antes ele era encarado como um serviço veterinário, hoje, para o Ministério da Agricultura, isso é encarado, então, célula-tronco é um produto veterinário, e quem quiser trabalhar com célula-tronco, produzir célula-tronco, tem um laboratório de célula-tronco, ele tem que submeter não apenas o laboratório ao registro do Ministério da Agricultura, seguindo todas as regras de produção de produto biológico, ou seja, as mesmas regras para a produção de vacina, são as regras de estabelecimento que a gente tem que seguir, e depois esse laboratório tem que também cumprir todas as regras de boas práticas de laboratório que foram acordadas no CAMEVET, que é uma regulamentação internacional do padrão de produção e de qualidade de célula-tronco.
E uma vez feito isso, você tem que submeter esse produto veterinário ao registro, comprovando, então, a sua célula-tronco para que ela se mostrou eficaz e como ela foi segura, além de todo esse processo de produção e de rastreabilidade que você tem que comprovar junto ao Ministério da Agricultura. Então, foram mais de 4 anos árduos, né, junto ao Ministério da Agricultura, para que a gente pudesse obter, em março, abril do ano passado, a licença do produto de uso veterinário, né? Então, esse aqui é o produto de célula-tronco de cão, aqui todas as doenças que a gente tem autorização do Ministério para tratar, aqui o produto de gato, também mostrando todas as doenças que a gente tem autorização para tratar, e a gente tem também o registro para equinos. E aí muita gente, né, nos pergunta assim, mas, Patrícia, qual foi a motivação de vocês? Como assim, tantos anos? O primeiro animal tratado, pessoal, com célula-tronco por nós foi em 2005. Tá? Então, quando a gente fala assim, é algo novo, tal, o que mudou muito na tecnologia foi a questão de como é encarada a célula-tronco na rotina da clínica veterinária e esse processo de alteração do sistema de produção. Né? Então, quando a gente começou lá em 2005, a gente tinha um processo de produção de autólogo, coletava um tecido adiposo, separava, devolvia para aquele mesmo animal. À medida que houve a evolução da ciência, os trabalhos publicados vieram mostrando para a gente os resultados obtidos, a gente foi modificando essa tecnologia e fazendo com que a gente conseguisse ter uma escala maior de produção com menor custo para o dono do animal no final. Né? Toda vez que a gente tem uma produção individual para cada indivíduo, a gente aumenta muito o custo no final do processo, muitas vezes tornando insustentável aquele tratamento. Então, quando eu sempre me perguntam a respeito de como que vocês aguentaram tantos anos até obter o registro do produto biológico, né, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele reconheceu o uso da terapia celular na rotina clínica em novembro do ano passado, após também uma árdua insistência nossa, mostrando para o Conselho Federal todas as regulamentações mundiais em relação ao uso da célula-tronco, não apenas na clínica veterinária, mas também em humanos. Né? E aí a gente teve que apresentar todos os trabalhos científicos, defender junto ao Conselho Federal, para que em novembro do ano passado a gente tivesse a tecnologia completamente respaldada por lei. Então, hoje, quem quer trabalhar com célula-tronco tem que obrigatoriamente usar uma célula-tronco registrada no Ministério da Agricultura, porque é um produto veterinário, e tem também que ter o estabelecimento completamente registrado e dentro das obrigações legais junto ao Conselho Regional de cada estado. E aí, essa nossa motivação de tantos anos, de tanta perseverança, de tanto envolvimento com esses órgãos regulatórios, que são muito distantes, né, da nossa rotina e muitas vezes cansativos e desafiadores, foram os casos clínicos. Né? Então, quando a gente observa o benefício que a célula-tronco pode trazer para os animais, é muito fácil da gente entender o porquê que a Biocel insistiu durante tantos anos para a gente colher os frutos esse ano, vamos dizer assim, de todo esse trabalho realizado. Então, aqui a gente tem um animal com sequela neurológica de sinomose. Vejam que é um animal que não consegue apoiar as 4 patas. Então, né, uma das patinhas ele não consegue apoiar, a Belinha, e ele tem uma intensa mioclonia. E aí a gente vê a Belinha depois do tratamento com célula-tronco. Então, sequela neurológica de sinomose é uma frequência, uma casuística alta do tratamento com célula-tronco. O objetivo é a gente promover a remielinização. Vocês vão ver quando esse vídeo aproxima um pouquinho, que ela ainda mantém um pouco da mioclonia. Então, a gente tem que desmistificar essa questão de cura, essa questão de milagre. Né? O que a gente está buscando é sempre a melhora da qualidade de vida do animal. Esse animal foi um animal que obteve sucesso em relação ao tratamento. Ele conseguiu voltar a subir escada, a ter uma vida normal junto à sua família, mesmo passando por todo o processo de
do vírus da cinomose, né? Então, a gente está falando do uso após a passagem pela fase virêmica, tá? Então, a gente não faz o tratamento enquanto o animal ainda está em fase virêmica. Aqui um caso de osteoartrose, os resultados são fantásticos em osteoartrose, com a aplicação intraarticular de salotronco, um animal com uma claudicação muito intensa no membro torácico direito, no cotovelo. Olha, para vocês verem a dificuldade de apoiar. Esse animal já tinha feito infiltração com ácido hialurônico, infiltração com corticoide, fazia moxa, acupuntura, e chegou para mim nesse estado. E aí a gente tem os Zeus, 30 dias após a aplicação da célula-tronco. O Zeus tem mais de 1 ano e meio que a gente fez a infiltração, e ele continua super bem, caminhando normalmente. Então, o objetivo aqui é que a célula-tronco funcione como regenerador da cartilagem. Então, quanto antes a gente fizer o uso da célula-tronco, melhores vão ser os resultados. Não adianta a gente fazer a célula-tronco quando o animal não está caminhando mais, o animal já tem uma artrodese praticamente, aí a gente não vai ter o efeito positivo. Aqui um caso de dermatite atópica. Olá, eu sou a vovó do Jack. Ele tinha um problema sério de alergia, chegava a se ferir, sangrar, havia buraco nas patas e no corpo dele, e após o tratamento com as células-tronco, ele ficou completamente curado. Ele não tem mais nenhum episódio de coceira, ele tem uma vida normal agora. Eu não podia sair com ele na rua em nenhum lugar que tivesse grama, ele se coçava, se feria, e agora, graças a Deus, ele tem uma vida normal. Obrigada. Então, a célula possui atividade imunomoduladora, e por isso que a gente usa na dermatite atópica. Vocês vão entender um pouquinho essa questão do mecanismo de ação da célula-tronco, mas para vocês irem entendendo aí o porquê que a gente insistiu tanto tempo, o porquê dos resultados e como é que será que essa célula-tronco age nesse número tão grande de doenças causadas por fatores tão diferentes. No caso da consolidação óssea, a gente faz uma aplicação da célula-tronco nesse gap de fratura aqui, ó. Então a gente tem o osso aqui, tem essa área preta onde a gente não tem tecido ósseo, a gente vai infiltrar a célula-tronco nessa área. Esse animal já estava mais de 4 meses com gesso, sem conseguir apoiar e sem consolidação, e aqui a gente tem um animal 30 dias após a aplicação da célula-tronco apoiando a patinha. Vocês vão ver que ela ficou com uma maniazinha, na hora que ela parava, ela tirava a patinha do chão, mas se vocês forem ver o vídeo aqui de novo, vocês vão ver que ela está apoiando a patinha já sem o gesso e com o osso consolidado. Esse é um caso aí bem comum para o pessoal da patologia clínica, né? Eu acho que vocês devem acompanhar. A BH é um grande problema em relação à leixe, né? A leishmaniose é uma das causadoras da hipoplasia de medula, e aqui em Brasília também a gente tem uma frequência alta, tanto em Belo Horizonte quanto em Brasília, de uso da célula-tronco para animais com leishmaniose. Então, é uma casuística comum, né? A gente também não trata a leixe, né, gente? A gente vai tratar o reflexo da leixe ou na medula óssea ou no problema renal, pensando em repovoar essa medula óssea ou diminuir esse processo inflamatório do rim. Úlcera de córnea, a gente vê aqui uma úlcera de córnea com ceratite bolhosa, né? Um caso bem grave, uma úlcera profunda, e a gente tem aqui 5 dias após o tratamento com a célula-tronco, o olho completamente recuperado.
Aqui, no caso de cicatrização de ferida, onde a gente aplica na borda da ferida, isso aqui foi um gato que brigou com outro, foi mordido e deu infecção, e aí ele teve a perda, necrose de todo esse tecido epitelial. E vejam aqui que depois, com a célula-tronco, a gente recuperou o tecido epitelial e também o pelo aqui, né? Cresceu o pelo normalmente nessa área. Teve um caso muito legal que eu trouxe para mostrar para vocês que a gente fez no Instituto Next, daquelas onças que foram queimadas no Pantanal no ano passado. A gente tem um projeto junto com o Instituto Reprocon, né, que é focado na preservação das onças pintadas, e também um trabalho na questão do congelamento de células-tronco de animais silvestres. Então, a gente tinha células-tronco de onça congelado, e aí a gente fez a aplicação na borda da ferida, tentando estimular o quanto antes esse fechamento dessa ferida e a recuperação do animal. Vejam aqui exposição de tendão, exposição de todas as falanges. Olha aqui dá para a gente ver bem direitinho as falanges expostas. Aqui a gente já tem o tecido um pouco menos inflamado. Foi no dia da nossa segunda aplicação de célula-tronco. Aqui depois, na terceira aplicação, né, foram 4 aplicações de célula-tronco na borda da ferida. E aqui no dia que ela recebeu alta, e aqui depois ela no recinto dela com o coxim restaurado, né? Então, o que a célula-tronco faz é acelerar esse processo de cicatrização, fazendo com que a gente tenha o fechamento dessa ferida mais rápido, e quanto antes esses animais forem introduzidos na natureza, maiores as chances deles se recuperarem. E aí vocês devem estar pensando, né? Para quem não conhece muito de célula-tronco, depois nós vamos conversar um pouquinho para entender um pouco melhor a experiência de vocês. Mas como assim? Né? A Patrícia apresentou lá desde ferida, articulação, osso, olho, dermatite atópica, né? Como assim uma célula-tronco faz tanta coisa? Então, a gente está falando, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que a gente está falando de uma célula-tronco mesenquimal. Então, quando a gente estiver pensando em regeneração, a gente só pode pensar nisso se for relativo ao osso, cartilagem, músculo, tendão e ligamento. Mesmo da medula óssea, a gente está falando aqui nas células estromais da medula óssea. A célula-tronco não tem capacidade de se diferenciar na célula-tronco hematopoética. Tá? Então, quando vocês pensarem em regeneração, essa célula-tronco mesenquimal, que é autorizada no mundo para ser utilizada clinicamente, ela tem uma capacidade de diferenciação limitada. Ela vai se diferenciar apenas em osso, cartilagem, tendão e ligamento. Ponto. Tá? Todos os outros efeitos que a célula-tronco tem, que vocês viram aí eu mostrando casos clínicos para vocês, são em função do que a gente chama de efeito parácrino da célula-tronco ou efeito indireto da célula-tronco. O que é esse efeito parácrino da célula-tronco? O efeito indireto, e aí vocês que gostam de patologia clínica, que gostam de funcionamento celular, vão me entender melhor do que provavelmente aquele pessoal que está só na clínica, na rotina, e que não consegue, de repente já esqueceu as aulas de biologia molecular lá atrás, acaba não lembrando de alguns conceitos básicos. Então, vamos lá. Toda vez que eu tenho uma morte celular, eu tenho a geração de um processo inflamatório. Essa liberação de citocinas inflamatórias fazem com que a célula-tronco tenha quimioatração pela inflamação. Então, quando eu faço uma célula-tronco intravenosa, aplico a célula-tronco na veia do animal, essa célula vai cair na circulação e ela vai parar aonde tiver essas citocinas inflamatórias aqui sendo liberadas. Por quê, pessoal? Vamos pensar na fisiologia. Ela entende, né, que ali precisa de reparação celular. Então, quando a gente injeta a célula-tronco, o organismo entende que é a célula-tronco do próprio organismo. A célula-tronco não tem aqueles MHC de membrana, ou não tem o MHC1, tem baixa expressão de MHC2, então isso faz com que ela não seja reconhecida pelo organismo como uma célula externa. O organismo entende que a célula-tronco é dele mesmo, né? Então, quando ela está na circulação, ela vai parar aonde tem tecido morrendo. Porque toda vez que eu tenho células morrendo, eu tenho a liberação de citocinas inflamatórias e a célula-tronco tem quimioatração por essas citocinas inflamatórias. Chegando nesse ambiente inflamado, a célula-tronco vai fazer a fagocitose, formando o endossoma primário,
E esse endossoma primário vai ter a comunicação lá com o núcleo, que vai mandar, a partir do RNA mensageiro, a mensagem para o retículo endoplasmático rugoso para fazer a síntese de proteínas que vão combater essa morte celular. Essas proteínas, elas são empacotadas lá no complexo de Golgi, proteínas, microRNAs, então a gente sabe que é um pacote muito maior do que apenas proteínas, tá? Que são sintetizados dentro da célula, e essas substâncias que a gente chama de biofatores, né, de citocinas e fatores de crescimento, elas vão ser empacotadas lá no complexo de Golgi, formando vesículas que vão ser liberadas para o meio externo, que são essas bolinhas amarelas aqui. Uma vez essas vesículas sendo liberadas pelos meios externos, se chamar de vesículas extracelulares, essas vesículas extracelulares vão combater essa morte celular. Tá? Então, ou vão tentar minimizar esse processo de morte celular e vão tentar minimizar esse processo inflamatório. Então, isso faz com que a gente entenda o porquê que a célula-tronco pode ser utilizada para tantas doenças de formas tão diferentes. Para a célula-tronco, tanto faz se ela está falando de uma morte de células no olho ou de uma morte de células no rim. Ela vai entrar naquele microambiente celular, ela vai ser atraída por aquele microambiente celular pela quimiotração, ela vai fagocitar essas citocinas específicas inflamatórias daquele tecido, e a partir do que ela fagocita é que vai ser direcionado essa produção desses biofatores que vão combater essa morte celular. Então, a gente tem que entender que a célula-tronco é um medicamento biológico, ou seja, ela depende de uma interação com o organismo para que ela exerça a sua ação, e é um medicamento biológico que o que ela vai produzir é completamente dependente do estímulo que elas têm. Então, se a gente pensar num processo inflamatório, a gente costuma pensar muito na inflamação como uma inflamação da parte clínica, né? A gente decora lá que é dor, rubor, calor, etc., mas a gente esquece um pouco do processo inflamatório do ponto de vista celular. Toda vez que a gente tem uma inflamação gerada em um tecido, a gente tem um aumento da morte celular e a gente tem aquele ciclo permanecendo ali. Isso faz com que muitas vezes o animal não consiga sair daquele processo e gere as doenças crônicas. Então, o nosso objetivo com a célula-tronco é diminuir essa morte celular, diminuir esse processo inflamatório e fazer com que o animal retome o funcionamento celular normal. Então, esse resultado ele é muito dependente do grau de morte celular que aquele tecido tem, né? Quanto mais tarde eu deixo para usar a célula-tronco, mais células já morreram e menos esse efeito da célula-tronco vai ser efetivo. Então, se a gente pensar na doença renal, por exemplo, quando eu tenho uma elevação de ureia e creatinina, eu já tenho 2/3 do rim afetado. Se eu já tenho 2/3 do rim afetado, significa que eu tenho 2/3 de fibrose naquele rim e apenas 1/3 funcionando e continuando morrendo. Então, a minha expectativa de ação da célula-tronco é agir nesse 1/3. Não adianta a gente pensar naquele rim que os néfrons já morreram, que todas as células glomerulares morreram, que as células tubulares morreram e que eu já tenho ali uma infiltração de fibrose. A célula-tronco não vai agir naquele tecido que tem fibrose, ela vai agir naqueles néfrons que ainda estão vivos e que estão em processo de morte celular pela própria característica da doença renal crônica. E aí sim eu consigo diminuir essa morte celular, diminuir esse processo inflamatório e ganhar qualidade de vida para o animal. Então, quanto antes eu fizer o tratamento com célula-tronco, melhores serão os resultados. E esse é um desafio que a gente tem na clínica, porque a maioria das vezes as pessoas lembram da célula-tronco só quando elas não têm mais nenhuma opção terapêutica. E aí, quando chega para a gente, hoje eu acabei de receber um animal de Divinópolis, né, que o veterinário nos mandou os exames e tal, e eu estava aguardando o mielograma para poder ver se o animal podia receber ou não, se fazia sentido, e veio o hemograma, o animal não tem célula progenitora mais nenhuma. Né, ele tem completamente aplásica medula, substituída ali grande parte ou quase a totalidade por tecido fibroso. Esse é um animal que não adianta mais a gente fazer célula-tronco, porque a célula não vai conseguir estimular, porque tem muito poucas células ainda ativas naquele local. Então, a gente tem que ficar atento com todas as tecnologias, né, com todas as medicações que a gente for usar, a gente tem que entender o momento certo de usar e o que esperar de cada tecnologia.
Então, esse efeito parácrino da célula-tronco, ele é cada dia mais evidenciado na literatura. A gente já tem muitos trabalhos, inclusive de pessoas trabalhando com medicamentos à base de vesículas extracelulares. Nós já temos alguns aprovados no mundo, porque se sabe que grande parte da ação da célula-tronco é em função do que ela secreta e não tanto pela capacidade de diferenciação que ela tem. Então, reforçando aqui com vocês, para a capacidade de diferenciação da célula-tronco, a gente tem que lembrar que a gente só pode pensar nisso se a gente estiver falando de tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tendão e ligamento e tecido muscular. Ponto. Quando eu penso em usar a célula-tronco numa ferida, numa doença renal crônica, numa úlcera de córnea, numa hipoplasia de medula, eu sempre estarei falando desse efeito parácrino ou indireto da célula-tronco, que é essa capacidade que ela tem de produzir citocinas e fatores de crescimento e de modular esse microambiente celular. E aí aqui a gente fez um compilado, né, dessas ações em que a gente tem como olhar para essa roda aqui, né, e conseguir imaginar se o animal poderia se beneficiar com célula-tronco ou não. Então, mais importante do que pensar assim, a célula-tronco funciona para pancreatite? Qual o grau de pancreatite? Depende. Então, eu sei que a célula-tronco é um potente anti-inflamatório, eu sei que ela vai diminuir a infiltração de fibrose, eu sei que ela vai estimular as próprias células a proliferarem e eu sei que ela vai estimular a vascularização daquele órgão. Então, se eu ainda tiver uma quantidade de tecido funcional ok, eu vou ter o benefício da célula-tronco. Agora, se eu já tenho um órgão completamente afuncional, em que eu tenho ele fibrose, em que eu faço ultrassom e não tem mais tecido viável, adianta eu fazer célula-tronco? Não, porque essa célula não vai regenerar em células pancreáticas. Né? Então, isso é o mesmo conceito para a doença renal, o mesmo conceito para as doenças hepáticas crônicas, mesmo conceito para todas as doenças crônicas. Então, quanto antes eu fizer o uso da célula-tronco, mais beneficiado vai ser o animal, porque aí sim, esses efeitos indiretos, esses efeitos parácrinos das células do tronco vão conseguir diminuir o processo inflamatório e a partir de moléculas que vão imunomodular, que vão promover angiogênese, que vão estimular as próprias células a regenerarem, que vão diminuir a infiltração de fibrose, que vão diminuir a morte celular programada, eu vou ter a melhora clínica daquele paciente. Então, essa triagem do paciente ela é extremamente importante para que eu consiga linkar esse mecanismo de ação com todas essas possibilidades terapêuticas da célula-tronco. Então, sempre quando a gente pensar no uso da célula-tronco na rotina clínica, é necessário fazer uma avaliação desse animal. Não dá para a gente falar assim, por exemplo, a célula-tronco funciona para osteoartrose? Funciona. Funciona para todas as osteoartroses? Não. Né? Se eu tiver uma articulação muito degenerada, se eu tiver um animal com muita atrofia muscular, esse efeito da célula-tronco estimulando a formação de cartilagem, diminuindo o processo inflamatório, não vai fazer com que aquele animal retome a musculatura. E aí é o momento de eu alinhar a expectativa com o tutor e falar assim, olha, a célula-tronco vai fazer regeneração da cartilagem, diminuir a inflamação, mas eu preciso que esse golden aqui vá para a fisioterapia. Porque eu preciso ganhar massa muscular para eu poder manter esse animal bem por mais tempo. Né? E aí vem esse conceito do que a gente chama, deveria pelo menos chamar, que eu acho que, na minha opinião, está muito invertido hoje, que é da medicina veterinária integrativa. Né? Então, acabou que esse termo vem sendo usado de maneira equivocada por muitos quando se confunde isso com medicina alternativa. Né? Quando a gente pensa em medicina integrativa, a gente está falando de integrar todos os tratamentos. Né? O que a gente tem de alopatia para melhorar esse paciente, o que a gente tem de opções terapêuticas para aquele animal, com esse olhar para o animal como um todo. Porque se eu tenho a célula-tronco perdendo, se eu tenho a célula-tronco atraída pela inflamação, se eu tiver esse mesmo golden que está aqui, com doença renal, e ele tiver uma boca muito ruim, eu vou perder células-tronco também para aquela inflamação na boca. Então, ao fazer a avaliação desse animal para o uso da célula-tronco, eu tenho que saber esse mecanismo de ação da célula-tronco. Se eu não sei que a célula-tronco é atraída pelo processo inflamatório, se eu não sei essa questão da quimioatração, da quimiotexia, eu acabo perdendo
o efeito esperado da célula-tronco, porque eu não realizei a triagem correta desse paciente. Né? Eu preciso realizar a triagem correta, entendendo como que a célula-tronco funciona, para que eu possa traçar o melhor protocolo para aquele animal. Então, não é todo animal vai receber o mesmo número de células da mesma forma. Não, eu tenho que avaliar esse animal, ver se eu tenho outro foco de inflamação, se tem algum lugar onde essa célula vai ser perdida, para que eu possa, então, traçar um melhor protocolo para esse paciente. E aí foi pensando nisso, entendendo esses gargalos, que em 2016 nós desenvolvemos um modelo de negócio que chama unidades avançadas. Então, o que é isso? A gente monta um mini laboratório dentro de uma clínica veterinária para que a gente possa ter as células-tronco lá e fazer um treinamento e uma capacitação específica daqueles veterinários para que eles aprendam de forma mais, vamos dizer assim, mais específica, né, mais detida, a maneira correta de realizar a triagem nesse paciente. Né? O que eu preciso olhar, como que eu vou calcular o número de células, qual animal que pode receber e que vai se beneficiar, qual animal que não vai se beneficiar, né? Para que a gente, mais uma vez, reforçando com vocês a importância de alinhar a expectativa do tratamento com o tutor. A gente só consegue alinhar essa expectativa se eu entendo bem esse mecanismo de ação e se eu consigo fazer uma boa triagem clínica desse paciente. Né? Então, a gente começou lá em final de 2016, 2017, paramos no início de 2017 em função dessa regulamentação do Ministério da Agricultura dizendo que célula-tronco era um produto veterinário. Ficamos aí aguardando quase 4 anos, quando o ano passado a gente obteve, então, um registro de produto biológico, e aí a gente colocou o nosso modelo em ação novamente, e hoje a gente tem 29 unidades avançadas. Tá? Então, isso fez com que a gente conseguisse expandir o nosso modelo, que nada mais é do que uma forma de expandir de maneira consciente, né, de maneira focada em resultados éticos, seguros e eficazes. Lembra que eu falei para vocês lá no nosso primeiro slide? Né? Quando a gente pensa na ética, a gente tem que pensar nesse alinhamento da expectativa com o tutor. O tutor, gente, em relação à célula-tronco, ele vem numa expectativa muito alta, muitas vezes. Ele vem com essa expectativa do milagre, e a gente precisa passar para ele a expectativa real do tratamento com célula-tronco. E a questão da segurança e da eficácia está diretamente ligada a como você consegue treinar o seu time. Né? Toda vez que você consegue uma proximidade maior, que você tem um treinamento mais específico, a gente consegue esse entendimento melhor de toda a equipe e o sucesso no resultado desse tratamento. Então, hoje a gente funciona a matriz, nas unidades avançadas do veterinário credenciado, em que a matriz é onde tem a produção das células-tronco, registradas no Ministério da Agricultura e no Conselho Regional de Medicina Veterinária, seguindo todo o controle de qualidade exigido por esses órgãos, e essa matriz ela comercializa as células para as unidades avançadas, que são laboratórios instalados dentro de clínicas veterinárias que vão preparar a célula-tronco para a realização da terapia celular nos animais. Toda a capacitação e treinamento é realizada por nós, da matriz, né? Mas os veterinários são credenciados tanto pela matriz quanto pela unidade avançada para a realização do tratamento com células-tronco, e aí eles passam a adquirir a célula-tronco das unidades avançadas. Então, hoje a gente tem um programa de capacitação dos veterinários, em que eles realizam um curso online e se tornam veterinários credenciados depois de passar por um treinamento presencial nas unidades avançadas, e aí eles podem adquirir as células-tronco dessas unidades e fazer a utilização na rotina clínica. Então, passo a passo, ele funciona com o dono do animal requisitando o tratamento para o seu animal ou um veterinário identificando a necessidade da terapia celular. Infelizmente, gente, ainda hoje, grande parte dos clientes que a gente recebe são os tutores indicando procurando o tratamento com células-tronco, né? Porque o veterinário convencional, ou ele ainda tem resistência, ou ele deixa para depois, deixa para usar quando não tiver alternativa mais. Esse tutor, né, o Dr. Google está aí, então esse tutor ele chega na internet, começa a procurar e ele marca uma consulta para avaliar se esse paciente pode ou não se beneficiar com o tratamento com célula-tronco. E nessa consulta, esse veterinário credenciado pela unidade avançada, ele vai fazer avaliação clínica, os exames complementares, e aí entram vários exames que
da rotina da patologia clínica, né? Então, não tem como a gente fazer terapia com células-tronco sem saber como é que está o hemograma desse animal. Se eu tiver um foco de infecção, por exemplo, eu não vou perder célula-tronco, a célula-tronco não é atraída pela inflamação, né? Então eu tenho que saber como é que estão os leucócitos daquele animal, como é que está o índice de neutrófilo. Muitas vezes eu tenho que, a questão das dosagens, né? Um animal mais velho, mesmo que seja uma aplicação para ferida, por exemplo, eu preciso fazer uma ureia e creatinina para saber se eu não vou perder célula-tronco para aquele rim que pode já estar demonstrando sinais de doença renal crônica, né? Então eu preciso entender esse animal melhor para que eu possa fazer essa triagem do paciente. Então vocês vejam aqui, por isso que aqui está incluso os exames complementares, que são uma prerrogativa inicial do tratamento com célula-tronco. Eu costumo brincar, né? Porque para doença renal, por exemplo, a gente pede hemograma, ureia, creatinina, vamos ver se eu lembro aqui de cor, a urinálise, a relação proteína-creatinina urinária, o ultrassom e a proteinúria. Para quê? Para que a gente possa entender como é que está aquela doença renal e qual a chance que a gente tem se a gente conseguir manter aqueles néfrons que estão ali ativos, se a gente tem perspectiva de melhora clínica daquele paciente. E aí muitos veterinários às vezes me perguntam assim, Patrícia, mas precisa de fazer isso tudo mesmo para aplicar célula-tronco? E aí eu fico pensando, né? Eu falo, não, precisa para você fazer o diagnóstico correto da doença renal. Não é para célula-tronco, né? Porque todos esses exames são os exames que o veterinário deveria ter se pudesse tratar o paciente de forma adequada. Então, esses dias eu estava conversando com o professor Júlio aí de vocês e discutindo sobre isso, né? Da questão da doença renal, a dificuldade que a gente tem do clínico entender a importância dos exames e a interpretação desses exames, né? Não adianta também pedir o exame e não saber interpretar, né? Tem muita gente hoje usando o SDMA de forma completamente equivocada, por exemplo. Então, não é que a célula-tronco precisa dos exames, eu preciso de um correto diagnóstico daquele paciente para que eu possa entender se as células-tronco vão melhorar realmente aquele paciente e possa calcular esse número de células que eu preciso aplicar nesse paciente. E aí, depois de fazer, então, receber os resultados desses exames, fazer a triagem desse paciente, a gente vai descongelar as células-tronco e a gente vai realizar a terapia com as células-tronco. Se a aplicação ela vai ser intravenosa, se ela vai ser intraarticular, se ela vai ser no local da lesão, isso a gente vai definir nesse momento da triagem desse paciente. Depois de feita a aplicação com célula-tronco, a gente realiza, então, o que a gente chama de feedback com o cliente, onde a gente faz um contato com esse cliente num dia depois da aplicação da célula-tronco e 21 dias após a aplicação da célula-tronco, onde a gente já tem a resposta positiva do tratamento. Então, com 21 dias, mesmo em caso de hipoplasia de medula, que o animal responde, demora um pouquinho mais a responder, mas a gente já precisa perceber algum sinal de melhora com aquele animal para que a gente possa traçar os próximos passos. Precisa de uma segunda aplicação? Não precisa? Vai fazer uma aplicação só? Então, normalmente para as doenças crônicas, a gente faz 3 aplicações com intervalo de 21 dias, mas isso depende de como esse animal vai respondendo ao tratamento. Aqui um modelo da unidade avançada, eu trouxe aqui para vocês verem o nosso consultório aqui de Brasília. Aqui onde a gente produz as células, a gente também tem esse mesmo modelo que a gente comercializa, até para que a gente possa entender as mesmas dores do veterinário que está lá na clínica, né? Tem uma veterinária, a doutora Ayala, que é responsável pelo consultório. E vejam aqui que eu trouxe para chamar a atenção para vocês que a gente não tem a mesa de consultório, né? Então, a gente tem aqui onde o veterinário senta, aqui onde os tutores sentam, e a gente conversa sobre a terapia com células-tronco. Muitos veterinários têm a dificuldade, gente, da venda de tratamentos, ou mesmo a venda de exames, às vezes por um alto valor que esse exame ou que esse tratamento representa para aquele tutor. A gente sabe que valor é algo muito relativo, né? Mas, de repente, para aquele tutor, aquele valor é alto, para o outro não é, e o nosso papel é tentar passar para o tutor realmente a expectativa do tratamento, quais são os benefícios, e a decisão é dele de optar ou não pelo tratamento com célula-tronco, assim pelos exames, assim como por uma cirurgia e tal. Mas o que às vezes as pessoas esquecem, né, o médico veterinário que está naquela loucura do atendimento clínico veterinário, é que se você quer a adesão do tutor ao tratamento, você precisa explicar para ele como funciona a doença, o risco da doença
e depois como as células-tronco vão agir. Não adianta a gente chegar para o tutor e falar assim, eu acho que a célula-tronco vai funcionar para o seu animal. Ele nunca ouviu falar muitas vezes de célula-tronco, ele não tem a menor ideia como que vai melhorar. Então, eu preciso ter uma conversa com aquele tutor, eu preciso ter uma consulta de especialista com aquele tutor. Né? Então, é uma consulta de 40 minutos, 1 hora, para que a gente consiga explicar tudo isso para o tutor e fazer com que ele possa decidir, de posse de todas as informações, ele realmente consiga fazer a decisão de maneira racional sobre fazer ou não tratamento com célula-tronco. E aqui um videozinho que mostra essa unidade avançada, onde a gente tem um botijão de nitrogênio, uma bancada, o descongelador das células, uma centrífuga específica só para o tratamento com célula-tronco. Vejam que aqui tem todos os fluxogramas, o passo a passo, todos os pipetadores, não entra nenhum material aqui que não seja célula-tronco e os meios de descongelamento e preparo de célula-tronco. Não dá para compartilhar centrífuga com outra coisa, não dá para compartilhar pipetador, porque nós estamos falando de um produto estéril que vai ser administrado muitas vezes na veia daquele animal, intraarticular, num foco de fratura, e eu não posso correr o risco de ter um material contaminado entrando em contato com aquele animal. Né? Então, é uma área específica só para a manipulação e preparo dessas células, de forma a manter a esterilidade daquele material que foi congelado. E quais são as expectativas, então, em relação ao tratamento com células-tronco, né, gente? A primeira expectativa é que esse tratamento ele seja uma opção terapêutica na rotina da clínica veterinária. Né, que vocês, futuros veterinários ou veterinários que estão aqui, entendam como a célula-tronco age para que eu possa indicar no momento certo, né, com o objetivo de prevenção da piora daquele animal. Eu não consigo prevenir uma doença renal crônica, então não é nesse sentido, mas é no sentido de eu prevenir o agravamento daquela doença renal crônica a ponto que eu não tenha mais o que fazer para aquele animal. É no sentido de prevenir uma cirrose hepática, no sentido de prevenir uma osteoartrose, em que depois eu vou ter uma artrodese que aquele animal não levanta mais e eu não consigo fazer aquele animal caminhar. Quanto antes eu fizer o uso da célula-tronco, melhores serão os resultados e mais qualidade de vida eu vou ter para aquele animal, que é o nosso foco. Né? Então, é um tratamento personalizado e focado na qualidade de vida para esses animais. Eu não posso pensar, eu não vou aplicar célula-tronco não, porque não vai corrigir a displasia coxofemoral. Não vai. A gente não vai mudar a anatomia daquele quadril, mas a gente vai fazer com que o animal conviva bem com a doença, né? Sem dor, andando, mantendo as suas atividades, podendo conservar aquela musculatura e convivendo bem com aquela doença ao longo da vida, sem ter que usar anti-inflamatório todos os dias, sem ter que ser submetido, de repente, a procedimentos mais invasivos, como, por exemplo, a retirada da cabeça do fêmur. E, no final, a gente acaba tendo valor agregado para as marcas, gerando a percepção do consumidor final de diferenciação, desenvolvimento biotecnológico e a preocupação com a qualidade de vida dos animais, que é o que a gente busca hoje. Né? A gente tem uma concorrência gigante na veterinária, eu lembro, a Fabíola vai lembrar disso também, né, Fabíola, quando a gente fez lá o mestrado, só existia uma faculdade de veterinária em Belo Horizonte, que era o FMG. Ou a gente fazia o FMG, se a gente estivesse em Minas, ou a gente fazia Viçosa, não tinha nem Lavras, para vocês terem ideia. Hoje eu não sei quantas universidades tem em BH, mas em Brasília são 7 universidades veterinárias. Você imagina Brasília, que é menor do que Belo Horizonte, tem 7 faculdades de medicina veterinária. Se a gente não se diferenciar no mercado, se a gente não procurar ser um profissional diferenciado, que está realmente, genuinamente preocupado em proporcionar qualidade de vida para esses animais, em trazer o que há de melhor de tecnologia disponível para o tratamento desses animais, a gente dificilmente vai conseguir ser um profissional bem-sucedido na ponta. Né? Então, a célula-tronco vem desse conceito e a gente consegue ter esse feedback dos tutores de forma muito impactante. Né? Então, esse animal ele recebeu, por exemplo, o diagnóstico de mielopatia degenerativa e 3 neurologistas aqui de Brasília deram um prognóstico de, no máximo, 2 meses de vida. Quando a gente atendeu a pretinha, ela estava assim, tetraparésica. A gente fez a aplicação de célula-tronco, ela conseguiu recuperar a mobilidade dos membros torácicos e se adaptou a uma cadeirinha. A tutora mandou um recadinho para a gente, sempre serei muito grata a Biocel, todo o seu carinho, todos os profissionais que ajudam a pretinha a superar o desafio da mielopatia. 2 anos depois da gente iniciar o tratamento, a pretinha faleceu e a tutora mandou essa mensagenzinha para a gente.
Hoje eu virei uma estrelinha, mas deixei esse sorriso de agradecimento a você, que ajudou a tornar a minha vida mais feliz. Eu e a minha mamãe seremos eternamente gratas. Então, não tem preço que pague a gente escutar, receber esse tipo de mensagem, esse reconhecimento pelo nosso envolvimento, pela nossa dedicação e por entender que a gente sempre tem que tentar proporcionar o que tem de melhor em termos de tratamento para esses animais. E o Max é um outro exemplo desse, né? A gente recebeu o Max no consultório com a família desesperada, a família tem esses 3 filhos, e eles chegaram, o pai, a mãe, os 3 filhos desesperados no consultório, porque a veterinária tinha sugerido eutanásia para o Max, porque ela não tinha mais alternativa do que fazer. Ele tinha uma hipoplasia medular grave, já tinha feito 2 transfusões de sangue sem sucesso, já tinha feito tratamento convencional, e ele continuava sem repovoamento dessa medula óssea e precisando ainda de transfusão de sangue. Então, a gente conseguiu dar alta com o hemograma normalizado apenas após 2 aplicações de célula-tronco, com intervalo de 21 dias. Essa foto foi tirada no dia da alta do Max, e esse é um caso muito impactante para mim, porque eu não entendia muito bem como que aquela família tinha optado pelo tratamento com célula-tronco. Era uma família de classe média baixa, né, que mora em um bairro mais afastado aqui da gente, e eles tinham limitação financeira importante, e eles nós vamos fazer, porque a gente não vai ter coragem de eutanasiar o Max de jeito nenhum, e a gente quer fazer o tratamento com célula-tronco. E nesse dia eu tive o relato deles do porquê tudo aquilo, e eles me contaram, então, que eles adotaram o Max. Era um cachorro jovem, isso fazia com que eu entendesse ainda menos, né, essa decisão da família, porque era um animal com menos de 1 ano de idade. E eles me contaram que eles adotaram o Max depois que a mãe tinha tentado suicídio. A mãe estava em um processo depressivo grave, tentou suicídio, e a psiquiatra sugeriu que adotasse um cão. Eles adotaram o Max e tinha transformado a vida daquela família, porque cada hora um tinha que sair com o Max para se passear, cada um tinha que fazer uma atividade, um animal ativo, eles moravam em apartamento, e aquilo tinha movimentado toda a família, e a mãe estava muito melhor da depressão, conseguindo se recuperar, quando o Max adoeceu, e aí todo esse problema voltou à tona. Então, gente, eu queria deixar aqui para vocês essa mensagem, para que vocês entendam a nossa importância como médico veterinário, não apenas na vida dos animais, mas na vida das famílias que chegam até nós. Os animais hoje, diferente da época que eu formei, que eu e a Fabíola fizemos mestrado lá juntas, os animais hoje eles são membros da família. Antes a gente pensava assim, como convencer um tutor a não dar resto de comida para o animal. Hoje a gente tem um panorama completamente diferente da medicina veterinária, e a gente precisa se preparar como pessoas para atender essas famílias e entender esse conceito, entender o que aquele animal apresenta dentro daquele contexto familiar. Isso exige da gente mais inteligência emocional e exige da gente uma preparação realmente para escutar o outro, coisas que o veterinário não aprende. A gente aprende a ficar atrás da mesa, a fazer o diagnóstico, fazer a prescrição e mandar aquele animal para casa. Não dá mais para exercer esse tipo de medicina veterinária. A gente está lidando com filhos, então a gente tem que se colocar no lugar do outro e tem que entender o que aquele animal representa e apresentar para aquela família todas as opções terapêuticas que aquele animal tem. Se aquela família vai optar ou não para o tratamento, aí já não é responsabilidade nossa, mas a gente fez a nossa parte como médicos veterinários capacitados que somos para isso. Nosso curso ele é extremamente amplo, ele é extremamente desafiador cada dia mais, mas a gente precisa se capacitar. Se a gente tem a intenção de atuar na clínica veterinária, é nossa obrigação se capacitar para estar apto a atender essa nova família que chega no consultório. E aqui, para a gente finalizar, um caso, então, de um paciente, de uma colega nossa veterinária, em que ela é fisioterapeuta, o animal já tinha feito implante de ouro, fazia fisioterapia, e mesmo assim ele sentia com muitas dores, de uma articulação já degradada, e ela me mandou esse recadinho aqui, falando que ele estava ótimo no dia do aniversário dele, então esse aqui é o bolinho dele. Depois da aplicação com células-tronco, ele se tornou outro cachorro impressionante, rejuvenesceu, voltou até a pular. Muito obrigada mais uma vez.
Então, são esses resultados que fazem com que o compromisso com os valores da medicina veterinária mova os profissionais da Biocel a resgatar essa relação de saúde e bem-estar em prol da qualidade de vida dos animais. Eu gostaria de finalizar, então, a minha fala com essa frase, que para vocês relembrem disso, né? A Fabíola tem os meus contatos, o Matheus também. Depois, se vocês tiverem curiosidade, entrem lá no Instagram da Biocel, Células Tronco Biocel. Lá a gente posta caso todas as semanas, né? A gente tem discussão, apresenta casos, e à medida, se vocês tiverem interesse, a gente também tem um curso online que está no Hotmart. Eu posso passar o link depois para o Matheus. Quem tiver gostado do assunto, tiver interesse em estudar um pouquinho mais, está lá o curso à disposição de todos vocês. Muitíssimo obrigado, doutora Patrícia. Não tivemos nenhuma pergunta, nenhuma dúvida no chat por enquanto. Se alguém quiser fazer, fique à vontade. Se alguém quiser ligar o microfone para fazer a pergunta, fique à vontade também. E eu tenho uma dúvida. Você falou das aplicações intravenosa e intraarticular. Não sei se me fugiu na hora, mas no caso do gatinho que teve lesão de pele, que ajudou na cicatrização, como que foi a aplicação? Ali foi igual na onça, aí a gente faz na borda da ferida, Matheus. Então, aí nesse caso a gente tem que agudizar um pouco aquela, porque a gente cria, né, naquela cicatrização, a gente vai criando uma borda queratinizada ali ao redor, então a gente agudiza um pouco ali, tira aquela queratinização e a gente aplica bem intradérmico ali na borda da ferida. Uma pergunta do Kennedy. E caso o animal tenha tumor, ele pode fazer aplicação de célula-tronco? Então, Kennedy, se eu estivesse fazendo essa palestra há 4 anos atrás, eu responderia para você que não, que o tumor era uma contraindicação. Mas hoje mudou muito isso, a gente tem alguns animais que se beneficiam com a célula-tronco em processos tumorais, como, por exemplo, processos pancreáticos. A gente tem trabalhos comprovando que, pela capacidade da célula-tronco de promover a imunomodulação, em tumores muito imunomediados, acaba que a célula-tronco controla esse processo de multiplicação e diminui o crescimento do tumor. Então, a minha resposta para você hoje depende do tipo de tumor. A gente tem que ter o histopatológico, e a partir do histopatológico, a gente vai lá no PubMed, entra e vê o que tem de mais novo em relação a essa literatura, né? Então, essa é uma literatura que tem mudado com uma frequência muito alta. Hoje a gente tem vários tratamentos de câncer à base de célula, né? Tratamentos celulares. Vocês devem ter acompanhado aí o ano passado a questão do tratamento para melanoma, que é com linfócito, né? Que é linfócito modificado e tal. Então, tem muitos tratamentos à base de células surgindo aí em relação a tratamentos tumorais. Então, é uma área que tem mudado bastante. Então, a forma como a gente trabalha o veterinário encaminha para a gente o histopatológico, de acordo com o resultado do histopatológico, a gente vai na literatura e vê se pode ou se não pode. Então, assim, só para dar uma ideia para vocês, como eu falei para vocês, tumor pancreático pode, e o resultado foi muito positivo. Já osteosarcoma, o resultado é ruim. Então, eles comprovaram que em osteosarcoma, usando célula-tronco, aumenta a taxa de crescimento do tumor. Mas vamos fixar uma coisa muito importante aqui, que às vezes muito veterinário confunde. A célula-tronco, ela não causa tumor. Tá? Então, nós já estamos falando, igual o Kennedy perguntou aqui, né? Se o animal já tiver um tumor, aí a gente avalia. Tá? Mas isso já é muito elucidado pela literatura, que essa aplicação da célula-tronco mesenquimal não tem nenhum tipo de risco para o animal em relação a surgimento de tumor. Isso não existe. Quando vocês ouvirem falar disso, podem ter certeza que vocês vão estar ouvindo falar de célula-tronco embrionária. Por isso que eu frisei para vocês algumas vezes na palestra de que a gente está falando de célula-tronco mesenquimal, tirada lá do tecido adiposo, que é uma célula-tronco de um indivíduo adulto já. E por isso que é a célula que é autorizada no mundo inteiro para fazer o tratamento na rotina clínica. Tá? A célula-tronco embrionária é proibido de fazer uso na clínica na grande maioria dos países,
porque aí sim ela tem risco de formação de tumor. Tá? Então, não é permitido. Você pode até estudar dentro do laboratório a célula-tronco embrionária, mas você não pode aplicar nem em ser humano, nem em cachorro, em função desses riscos. Mas é completamente diferente de célula-tronco mesenquimal. É por isso que quando falarem para você célula-tronco, você sempre pergunta, mas qual célula-tronco você está falando, né? Porque a gente ainda tem as divisões lá em relação ao tipo de célula-tronco. Seu microfone está fechado, Matheus. Essa seria a minha segunda pergunta. A diferença do comportamento entre a célula-tronco mesenquimal e a embrionária. Como que ela atua nos tecidos? Por que que uma leva a casos de tumores e a outra não? Então, é basicamente o que estimula a multiplicação celular. Então, quando você pega uma célula de um embrião, ali eu tenho uma taxa de multiplicação celular muito exacerbada. Né? Você imagina que o embrião, a mitose está na taxa máxima, ele está multiplicando, multiplicando, multiplicando ali, enquanto ele vai desenvolvendo os órgãos e tecidos. Então, você tem uma célula com uma alta taxa de mitose e sem nenhum tipo de estímulo para formar nada específico. Ela pode formar qualquer coisa. Então, quando você faz a aplicação de célula-tronco embrionária, você pode até ter resultados positivos. Na Tailândia, eles fazem tratamento com célula-tronco embrionário, mostram alguns resultados interessantes, mas o seu risco é muito alto. Né? Então, é basicamente risco-benefício. Né? Então eu tenho uma doença, sei lá, eu tenho uma osteoartrose, eu vou correr o risco de formação de um tumor? Não vale a pena. Eu convivo com essa doença de outra forma. Agora, por exemplo, tem pessoas no Brasil que saem do Brasil, vão para a Tailândia por crianças com paralisia cerebral grave, por exemplo. Porque aí a célula-tronco embrionária tem essa expectativa de regenerar em neurônio, coisa que a célula-tronco mesenquimal não tem. E aí existe essa expectativa de que esse tratamento com célula-tronco embrionária poderia trazer benefícios para esses pacientes. Isso é muito ainda questionável na literatura, tá, gente? Então, mas assim, a grande maioria dos países, eu acho que hoje só a China e a Tailândia que permitem célula-tronco embrionária, todos os outros países do mundo é proibido, porque você tem uma célula com uma alta taxa de multiplicação celular e sem nenhum processo de diferenciação estabelecido. Então, ela pode gerar qualquer coisa em qualquer lugar. Então, é muito um tiro no escuro. Quando você faz da célula-tronco mesenquimal, que você retira de um indivíduo adulto, essa célula já tem uma taxa de multiplicação muito mais diminuída, né? Ela já está com uma taxa de multiplicação dentro de um ciclo celular controlado, e você também já tem uma definição de que ela só se transforma em osso, músculo, tendão e cartilagem. E como que ela se transforma nisso? Ela tem que aderir a algum tipo de tecido como esse. Então, como que ela vai se transformar em cartilagem? Ela vai se aderir num condrócito. Se ela não tiver o condrócito para aderir, ela não tem o estímulo da diferenciação. Então, é uma célula que precisa do estímulo para se diferenciar. Por isso que a gente fala da questão do momento certo de aplicar. Mesmo quando eu faço uma aplicação intraarticular, por exemplo, mas não regenera a cartilagem? Regenera, mas e se não tiver cartilagem lá dentro mais? Ela não vai ter o condrócito para se ligar, então ela não vai se transformar em condrócito. Tá? Então, mesmo se eu quero um efeito de regeneração, eu tenho que ter uma célula espelho, onde ela vai fazer as gap junctions lá e vai iniciar esse processo de diferenciação. Senão, ela sozinha, ela não inicia esse processo de diferenciação. Por isso que é seguro para ser feita a aplicação. Não tem risco dela se diferenciar em osso lá no rim. Mas por que, Gana? Se ela é capaz de se diferenciar em osso, você fez intravenoso. Ela vai parar no rim. Por que ela não se transforma em osso? Porque ela não tem o estímulo do tecido ósseo. Para ela se diferenciar, ela precisa estar naquele microambiente celular. Ela precisa aderir a alguma célula e, consequentemente, a gente tem esse processo de diferenciação. Estava mudo de novo. Muito obrigado. E tem mais alguma pergunta, pessoal? Ninguém quer saber quanto custa? Vocês sabem quanto que custa? Quanto que é? Então, normalmente vai depender do peso e do protocolo, né, gente? Aí agora querem saber, ficaram curiosos, né? Acho que eles estavam com vergonha de perguntar, viu, Matheus? Porque normalmente é a pergunta que o pessoal que não sabe fica na dúvida.
Então, depende um pouco da doença, depende do número de células, mas a gente está falando aí de R$700 a R$2.000 a aplicação. Tá? Então, na média, a gente está falando em R$1.500 a aplicação. Se a gente pensar num animal de hipoplasia de medula, às vezes é um tratamento mais barato do que 3 transfusões de sangue. Né? Então, assim, essa questão do custo, a gente, hoje em dia, na veterinária, é muito relativo. A gente tem que pensar essa questão da gente estar diminuindo o uso de anti-inflamatório, diminuindo o uso de outras medicações, melhorando a qualidade de vida desse animal, fazendo com que ele vá menos vezes no veterinário, né? A gente não tem a menor dificuldade de passar esse valor para o tutor, tá? Muitas vezes quem acha caro é o veterinário. Somos nós mesmos que colocamos essa questão. É a mesma coisa dos exames, né? A Fabíola abriu lá a câmera, é a mesma coisa dos exames, né? O veterinário não consegue explicar direito para o tutor para que serve cada exame, e ele fala assim, tem que fazer esse tanto de exame aqui. Aí o tutor fala assim, não, caro, eu nunca tive, gente, na rotina ano passado, até o ano passado eu clinicava. Agora eu vou só de vez em quando, mas eu clinicava para esses pacientes na consulta. Eu nunca tive nenhum problema de convencer o tutor a pagar R$400 de exame lá. Nunca. Mas sabe o que eu fazia? Eu explico para que serve cada exame. Cada um. Fala assim, olha, então eu preciso de fazer o hemograma, porque no hemograma eu vou ver se o animal tem algum processo inflamatório, eu vou ver se ele não está com uma infecção, eu vou ver se ele não tem anemia, eu vou ver isso, aquilo, outro. O exame de ureia e creatinina, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. Tanana. Posso fazer? Não, doutora, faz o que a senhora achar que é preciso. Então, isso é a forma como a gente explica. É a mesma coisa que eu falei para vocês da célula-tronco. Se a gente chegar e falar, a célula-tronco custa R$1.500, nossa, cara, melhor eu continuar dando anti-inflamatório mesmo para esse meu cachorro. Se você falar que esse anti-inflamatório só está tirando a dor dele, se a gente não fizer nada, daqui a pouco ele para de andar e ele vai precisar de uma cadeirinha, que ele não vai conseguir mais fazer as necessidades dele sozinho, e que a alternativa que eu tenho para tentar manter aquele animal caminhando sem dor, sem usar o anti-inflamatório que vai piorar o rim, ele faz imediatamente o tratamento com célula-tronco. A menos que ele não tenha condição de fato, né, gente? Mas eu estou considerando que é um tutor que tenha condição financeira. Então, a forma como a gente explica está muito relacionada à adesão do tutor ou não a qualquer terapia que a gente propõe, a qualquer exame que a gente propõe. A gente tem que explicar para o tutor para que a gente está pedindo e para que a gente quer alguma coisa. Não sei se a Fabíola concorda comigo, né, Fabíola? Em gênero, número e grau. Eu falo assim, as pessoas acham que isso é um custo. E aí eu sempre falo assim, mas qual é o benefício, né? Porque tudo tem... É como se a gente estivesse fazendo um investimento, na verdade. Então, aquilo não é um preço como se fosse um preço perdido, né? É um investimento. Investimento no diagnóstico, investimento na saúde, investimento na recuperação. E é uma coisa que você falou que eu acho muito importante, sabe, Paty? Antes de mais nada, beijo grande para você, tô com saudades. Também, saudades. Muito obrigada, viu, por ter aceitado estar com a gente. O grupo do WhatsApp dos meninos está só bombando assim, nossa, só elogios. Que bom, fico feliz. E aí, o que eu acho que é muito importante, né? A gente acha que um exame é mágico, né? Então, faço um exame e tenho um diagnóstico. Ou eu vou lá e faço um tratamento e tenho uma cura clínica completa. E esquece que é todo um contexto, que todo custo tem que ser visto ou lido à luz do benefício que aquilo traz. Então, eu acredito que isso não é um custo efetivo, é um investimento. Eu já recebi, Fabíola, não foi, olha, nenhuma nem duas vezes. Para doença renal, o mais comum é a gente receber o animal para tratar sem urinálise. É o mais comum. Ou seja, o veterinário fez o diagnóstico da doença renal, vem tratando aquele paciente para doença renal sem urinálise, né? E aí, quando ele começa a não ter resultado mais, ele encaminha para a gente. Aí, quando chega para mim, eu falo assim, cadê a urinálise? Nós nunca fizemos, doutor. Às vezes, esse animal está sendo tratado há 2 anos para doença renal e nunca fez uma urinálise. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu falo, que eu cheguei à conclusão da questão da célula-tronco, que o meu problema da adesão do veterinário não é a célula-tronco, é a base que às vezes é muito ruim. Entendeu? Então, se ele não sabe... Quando manda, que eu acho que aí penaliza demais, porque manda quando já se tentou de tudo,
Exatamente. E já não tem mais o quê, aí quer que a célula-tronco faça o milagre, né? O milagre, é. E às E aí a vezes gente vê a cara do tutor, né, Fabíola, desconfigurar. Porque quando o tutor me procura de forma direta, eu não tenho a questão ética, e aí eu posso falar, olha, infelizmente você chegou tarde para mim. Aí o tutor desconfigura e fala assim, como assim, doutora, você não vai fazer o tratamento do meu animal? Aí eu falo assim, agora não adianta mais. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho muito importante, gosto de participar quando eu sou convidada, né, como vocês me convidaram, porque eu acho que o nosso trabalho é com essa moçada, sabe? É com esse pessoal que está vindo nesse entendimento de fazer a base bem feita, de entender que qualquer tratamento vem depois de um diagnóstico. Se eu não tenho um diagnóstico bem feito, eu estou tratando quem? Né? Tem gente que vira para mim e fala assim, eu estou fazendo fluido 3 vezes por semana. Aí eu falo assim, mas ele está desidratado? Não sei, né? Doença renal, né? É porque às vezes trata a expectativa do tutor, Paty. Tem muito veterinário que não trata o paciente, trata a expectativa do tutor. Então, quando o tutor vê a gente fazendo alguma coisa, ele fala assim, não, tá sendo feito alguma coisa. Aí a nossa pergunta ética profissional, né? Nós, como classe, eu acho que vale a pena a gente pensar, pois é, mas eu estou fazendo o melhor para o paciente, né? Então, assim, é tudo na balança. É o nosso da desafio, ética. né? Eu acho que são as sementinhas que a gente vai plantando, mas para que esses veterinários que estão chegando no mercado de trabalho, é esse entendimento de que não dá mais. A gente está trabalhando com filhos, né? Não dá mais para fazer uma medicina veterinária mais ou menos. Sabe, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Assim, existe uma cobrança, e é natural que exista. Às vezes, quando o veterinário eu vou fazer em faculdade, alguma coisa, eles olham para mim com a carinha, porque agora está todo mundo de câmera desligada, né? Olham para mim com a carinha, tipo assim, ela é doida e tal. Aí eu pergunto assim, quem tem filho? Aí, sei lá, 3 ou 4 respondem. Aí eu falo assim, você iria num pediatra que não te desse atenção? Não. Você iria num pediatra que não atendesse o WhatsApp? Não. Então é isso. Se você se propõe a ser um veterinário de clínica de pequenos, gente, nós estamos nos transformando a cada dia mais em pediatras. Porque o cachorro pode ter 18 anos, mas ele não fala. Ele é o bebê daquele tutor. Então, o nosso desafio nós estamos preparados a atender esse tutor? Então, quando a gente fala assim, é caro, é barato, não existe... teve gente que já vendeu geladeira para fazer tratamento com célula-tronco. Depois a gente fica sabendo das histórias e eu fico assim, meu Deus do céu. E a pessoa feliz da vida, porque graças a Deus vendeu a geladeira e fez, o animal está bem. Essa é uma tutora que todo ano vai fazer célula-tronco com a gente. O animal tem uma displasia coxofemoral, a gente tratou por causa de sinomose, sequela neurológica de sinomose. Ela estava desesperada, o cachorro estava sem andar, aí o cachorro prendeu a geladeira, o cachorro voltou a andar, aí a gente diagnosticou depois a questão da displasia, ela falou, Patrícia, eu quero fazer uma vez por ano, ponto, eu já entendi para que a tecnologia serve, eu não quero que a Marie sofra, eu vou fazer a aplicação de célula-tronco uma vez por ano. Né? Então, a gente tem que se preparar para essa medicina, né? A gente tem que estar pronto para esse tutor que chega com o filho dele no consultório, essa é a verdade. E a gente acaba virando o médico da família, né? Porque tem um quê de psicólogo muito forte ali, né? Muito. Que é aquele... Normalmente, não é, ele é o filho, mas ele é o muro de arrimo, muitas vezes, na parte psicológica da estrutura familiar. Então, a gente podia embrenhar aqui num papo para o resto da noite, se a gente fosse, né? Falar o quanto o animal estabiliza, né? Não só uma pessoa, mas a família inteira. E o quanto a gente é importante nesse sentido da manutenção da saúde familiar, né? Eu brinco lá no consultório, né? Quando eu converso com os veterinários, o que eu falo assim, olha, a sua obrigação é que o tutor saia daqui melhor do que ele entrou. Então, mesmo que a notícia seja muito triste, por exemplo, eu não posso fazer a célula-tronco para o seu animal, porque ela chega com a expectativa, né, em cima de que, nossa, agora a célula-tronco vai resolver, de alguma forma aquele tutor tem que se sentir amparado, né? É a nossa obrigação como ser humano, assim, a partir do momento que a gente está ali se propondo a atender aquele paciente, aquela família. E é desafiador, né, Fabíola? A gente não teve isso, os meninos continuam sem ter isso. A gente não é infelizmente, os preparado currículos... Não é. E aí a gente tenta, nessas palestras, provocar um pouco esse entendimento, né?
e sair um pouco, talvez, tanto da parte técnica, sabe, gente? Assim, a questão da técnica está lá no curso, né? Quem tiver interesse faz o curso, busca no livro e tal. Mas essa questão dessa prática e da vivência do dia a dia, eu acho que é muito importante vocês terem em mente para não frustrarem também como a profissão, né? A gente vê muitos veterinários hoje muito frustrados quando saem para o mercado profissional, porque de repente não tem essa ideia de que é outra medicina veterinária, não é aquela lá da escola que eu vejo, que, né, que é atendido daquele jeito tradicional, não vai ser isso, né? Mas que é muito gostoso também, né? Comunidade avançada aqui em Belo Horizonte? A gente tem uma ali no inicinho da Cidade Nova, com um veterinário que trabalha com a gente já há muitos anos, chama Dr. Cândido Barreto. Depois eu posso até passar, acho que o pessoal perguntou aqui que tem animal para levar. Interessante, lá. E na Santo Agostinho também a gente faz. Eles não têm unidade avançada, mas toda vez que tem um caso, o Vitor nos manda, e aí essa unidade de BH manda a célula para eles. Lá eles também têm experiência, têm bastante experiência com o uso da célula-tronco. Então, ou na Santo Agostinho ou lá na Cidade Nova são os pontos que a gente tem mais o pessoal fazendo na rotina e conseguindo fazer essa triagem legal do paciente. Ótimo. Depois eu vou te acionar no privado, fora da nossa conversa. Quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa lá no Multilab e botar alguma coisa na UFMG. Nossa, vai ser ótimo. Vamos conversar sim. Nós estamos com um projeto esse ano, próximo ano aí, para estimular essa questão dos projetos de pesquisa. Estamos juntos, já está fechado. Só a gente acertar as arestas depois. Perfeito. O pessoal perguntou aqui, gente, só responder a última pergunta, Fabíola, a Rafaela perguntou aqui se há relato de célula-tronco para tratamento de diabetes. Então, de diabetes tipo 1, Rafaela, tem tratamento em humanos, muito interessante. O Hospital da USP de Ribeirão Preto faz o tratamento para pacientes com diabetes tipo 1, mas com efeito de imunomodulação. Então, a gente lembrando, a célula-tronco tem a capacidade de liberar, então, aquelas toxinas imunomoduladoras, com o intuito de diminuir a autodestruição das ilhotas pancreáticas. Na nossa rotina veterinária, é muito difícil da gente pegar esse paciente. Quando ele chega para a gente, ele já está com um grau de diabetes muito elevado, então as ilhotas já foram destruídas, etc. Agora, em gato, de repente, a gente pode até estudar isso aí, Fabíola, pode ser até o nosso start. Em gatos, de alguma forma, eu já fiz em 3 gatos que tinham diabetes, o objetivo um deles era até para ferida, o objetivo não era diabetes, e eles pararam de tomar insulina. Então, de alguma forma, eu não sei se no felino tem alguma questão inflamatória mais importante, aí como a célula modula essa inflamação e melhora esse funcionamento do tecido, talvez isso tenha um resultado mais efetivo em felinos. Tá? Então, assim, se a gente tiver essa destruição, essa diminuição de produção causada por uma pancreatite crônica, por exemplo, aí sim a gente pode pensar na célula-tronco. Aí a gente tem resultados interessantes sobre célula-tronco. Agora, pensando naquela destruição mais imunomediada, a gente fica mais com essa área humana mesmo, na veterinária não é a nossa casuística, né? Tem vários artigos, Jade, se você entrar no PubMed, pubmed.com, só você digitar lá mesenquimal stem cell, você vai ver que tem milhões de artigos. Depois, se você quiser algum artigo específico, passa para a professora Fabíola ou para o Matheus, e aí eu tenho aqui no nosso banco de dados, e aí eu mando para vocês, tá? Artigos que vocês queiram de alguma área mais específica, eu já tenho aqui feito a seleção e eu mando. Mas é bem facinho de achar lá no PubMed também, tem um número de artigos muito grandes. Começa pelos artigos de revisão, a dica que eu dou. Né? Sempre hoje já tem artigos de revisão bons. Então, assim, põe um assunto, a célula-tronco e puxa os artigos de revisão. A minha dando notícia aqui, tá perseguindo a gata. Está na festa aqui. Dá para ver, né? Porque o home office tem as vantagens e desvantagens, né, Paty? É verdade. Vocês ainda estão de home office total ou não? Já voltaram parcial? Não, voltou. Nós estamos agora tentando passar para o híbrido, que é parte remota e parte presencial, as práticas, né? Presenciais. Agora, a expectativa é 2022, a gente já, primeiro semestre, né? Começando em março, já começa voltar. Tudo presencial. Eu estou numa carência social. Nossa, é terrível. Eu fui na Pet South agora, pessoal, e aí na Pet South tinham 18 mil pessoas.
é um misto de bom com medo, assim, que aí você fica, será que eu estou de máscara? Será que tem problema? Assim, porque tinha muito tempo que eu não via tanta gente junta, né? E a gente é acostumado a sempre estar em congresso e tal, é estranho, assim, eu acho que a gente ainda vai